pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras, a Joyce. Nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me mandem aqui um oi. A galera que está aqui conectada no Polo, também apareçam aí e me digam um oi, né? Porque é sempre melhor quando vocês participam da aula, para que a gente possa aqui, de fato, né, discutir. Como eu sempre digo, o projeto de vida é uma disciplina que é pensada para vocês, para que vocês possam ter, né, uma autocrítica, refletir sobre características que fazem parte da sua personalidade, da sua identidade pessoal, da sua identidade social também. E na nossa aula de hoje, dia 27 de agosto, neste sábado letivo, a gente vai continuar a nossa discussão, né, sobre as nossas relações interpessoais. E hoje a gente vai discutir um pouco essa visão da juventude dentro do território brasileiro, que é justamente um período aqui em que vocês estão inseridos, né, gente? Então, a primeira pergunta que eu trago para a gente poder refletir é sobre o que é juventude, né? E aqui eu trouxe uma fala da professora Andréa dos Santos, que é doutora em Sociologia, e ela diz: quando falamos de juventude... vou marcar aqui. Quando falamos de juventude, muitas vezes propomos um recorte etário, ou seja, a gente pensa a juventude apenas relacionado à idade, né? Então, de que idade que geralmente é a que a gente entende o período como juventude, né? Mas a ideia aqui não é a gente levar somente a idade em consideração para dizer que uma pessoa ela está ali na adolescência, né, ou na juventude. Mas a ideia aqui, gente, é que a gente precisa levar características que são ali marcadas durante a nossa construção social. Então, por exemplo, olha, o tempo da juventude que a gente entende aqui no Brasil é entre os 15 a 24 anos, né? Mas essa concepção era de 2006. A idade, ela já mudou. Agora a gente está colocando a juventude como uma fase entre os 19 aos 29 anos de idade. E aí eu quero que vocês entendam que a juventude, ela não é só uma fase, né, em relação à idade, mas ela envolve elementos de classe, de raça, de gênero. Isso aqui por quê? A gente aprende lá na sociologia que existem marcadores sociais. O que isso significa? Vamos lá para o início, né? Todo mundo aqui já está cansado de saber que eu sempre digo aqui que nós somos seres sociais. Então, o ser humano é um ser social. A partir do momento que o ser humano nasce, ele começa a interagir com outras pessoas ao seu redor. Então, você que está aqui assistindo essa aula agora, você nasceu, foi ali ter um primeiro contato com o seu primeiro grupo social, que é a sua família. É justamente com a família que a gente aprende as primeiras regras sociais, que a gente compreende como é viver dentro da sociedade, tá certo? Então, isso aqui é para a gente poder entender que a gente está sempre interagindo com pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente primeiro interage dentro da família e depois a gente interage na escola, né? Então, ali quando a gente é criança, a gente precisa ser protegido, cuidado, porque a gente ainda não tem uma capacidade física, né, e nem intelectual, racional, para poder, né, cuidar de si mesmo. E aí depois, né, a partir dos 2 anos de idade, a gente entra na escola. A partir dos 7 anos de idade, a gente vai tendo ali, construindo amizades próprias, né? Geralmente, quando é criança, você tem uma amizade ali dentro da
escola. Então, é claro que isso também vai impactando em quem tu é, né? Tudo, gente, ao nosso redor impacta a nossa identidade social. É a educação da família, é a educação da escola, são os nossos amigos, é a televisão, a música, a mídia do país que a gente vive. Tudo isso impacta em quem a gente é. Ok? E aí, lá na sociologia, a gente aprende que tem 3 questões que são conhecidas como os marcadores sociais de um indivíduo, que é a classe, se tu é pobre ou se tu é rico. Vem a raça, dentro de um país como o Brasil, né, ou tu é branco, ou tu é negro, ou tu é indígena, e vem o gênero, o asiático, amarelo, né, e vem o gênero, né, o masculino ou feminino. E são justamente a classe, a raça e o gênero que nos marcam enquanto indivíduos. Porque nada no Brasil, gente, ou no mundo, né? A gente nunca pode esquecer da classe, da raça e do gênero da pessoa. Porque isso vai marcar a forma como a gente vive dentro da sociedade. Então, por exemplo, a classe, a gente sabe que tem uma diferença muito grande se tu vive dentro de um Brasil em que tu tem um poder aquisitivo, em que tu consegue ter acesso a uma educação privada de qualidade, que tu consegue ter acesso a um plano de saúde, ou tu mora em um bairro nobre do país, da tua cidade. Tudo isso aí vai diferenciar a forma como tu vive. Agora imagina, o Brasil hoje a gente tem uma média de 33 milhões de pessoas que estão passando fome, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. Então, imagina tu acordar e tu não ter o que comer. Tá vendo como é diferente? São vidas, são realidades completamente diferentes. Aí a gente vem para a questão da raça. É muito diferente a vivência de uma pessoa branca em relação a uma pessoa negra no Brasil, né? Justamente porque a gente vem com uma herança colonial em que o Brasil escravizou por mais de 350 anos africanos e pessoas negras que haviam nascido já no Brasil, né? Porque são 350 anos de escravidão. Então, quando a escravidão acaba, lá em 1888, a população negra, preta, né, no Brasil, ela não foi inserida na sociedade. Então, ela não teve direito à educação, ao trabalho, ao lazer, à moradia, à saúde, à segurança. Então, essas pessoas, elas continuaram sendo marginalizadas. E é justamente ali, né, a escravidão é abolida no final do século XIX e já no início do século XX, por volta, né, 1900, lembra lá, a gente tem o surgimento das primeiras favelas no Brasil. E as pessoas que iam viver dentro dessas favelas eram justamente a população preta e pobre. Então, isso é um marcador social, porque essas pessoas elas acabam sendo excluídas, como eu expliquei, da educação, da saúde, né, da segurança, do trabalho. E hoje, gente, o Brasil é considerado um dos países mais racistas do mundo, né? Eu lembro aqui do dado lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a cada 25 minutos no Brasil, um jovem negro, ele está morrendo, né? Então, isso é muito importante para a gente refletir em que essas vivências, essas realidades, elas são muito diferentes, tá certo? E isso é um ponto, principalmente para a população, né, branca refletir, já que a gente vive dentro de um racismo, dentro de uma sociedade que tem o racismo estruturado, né? E isso é um tema que a gente tem falado cada vez mais, mas já teve um período no Brasil que não se falava, porque entendia que o Brasil era sim uma democracia racial, porque a gente tem uma miscigenação muito grande. Mas quando a gente diz que é uma democracia racial, a gente esquece justamente, né, de toda a violência que mulheres negras e indígenas passaram no período colonial. E aí é por isso, né, que tem uma crítica justamente a um sociólogo que é o Gilberto Freire, que cria essa teoria aí da democracia racial.
Mas aí é um ponto para a gente estudar lá na sociologia. E aí vem aqui o gênero, em que a gente tem essa divisão entre um gênero feminino e um gênero masculino. E aí, por que é um marcador social? Porque a vivência, a realidade de uma mulher, ela é muito diferente da realidade de um homem. Ainda mais dentro de uma sociedade que é marcada pelo patriarcado. Que é o quê? Aí a gente volta de novo lá para o Brasil colonial. A ideia de que existe um sujeito universal na sociedade. Quem é o sujeito universal? É o homem branco, é o homem rico, né, que tem um poder aquisitivo, no caso do Brasil colonial, que tinha a terra, e ele precisa ser heterossexual, né, que é sentir a atração pelo seu sexo oposto. Então, quando todo mundo que não está dentro desse quadro branco homem é excluído da sociedade. Então, no Brasil colonial, por exemplo, o homem branco, dono da terra, do engenho, ele não era só dono da terra, ele era dono da mulher, ele era dono dos filhos, e ele era dono das pessoas escravizadas, né? E dono da terra também. Então, isso é a ideia de que ele está lá no topo dessa pirâmide social, né? Todas as decisões passam pelas mãos desse homem, ele controla o corpo daquela mulher, ele controla o corpo dos filhos, ele controla o corpo dos escravizados. Então, é um controle absoluto. E aí a gente vem, né, recebe essa herança aí dessa sociedade que exclui as mulheres. E a prova disso é que, por exemplo, voto feminino, a gente só foi entrar na Constituição para poder votar na Constituição de 1934. Então, não tem nem 100 anos que as mulheres votam no Brasil. Né? Então, é um ponto para a gente poder refletir. Como que a gente vive dentro de uma sociedade que as mulheres não tinham o direito de participar de decisões políticas? A gente vê os resultados até hoje, né? Então, dentro do poder público, a gente tem uma quantidade muito pequena de mulheres. Aqui mesmo na cidade de Teresina, na última eleição, dos 29 vereadores que foram eleitos, 5 são mulheres. Então, a gente também tem esses espaços negados, né? Chefias em empresas, a gente tem uma quantidade pequena de mulheres também. E ainda teve a pesquisa que eu já trouxe aqui, lá do IBGE, de 2012 até 2016. O IBGE ele fez uma análise aqui no Brasil, nas capitais, né, do Brasil, para fazer uma comparação da diferença salarial entre homens e mulheres. E o IBGE conseguiu, né, constatar que uma mulher com a mesma escolaridade que um homem e fazendo a mesma função dentro de uma empresa, ela ainda recebia uma média de R$ 730 a menos que esse homem. Então, é uma diferença muito grande. E é justamente por todo um preconceito na ideia de que a mulher ela não seja capaz de desenvolver uma habilidade, uma competência, né, dentro de um ambiente de trabalho. E nessa mesma pesquisa também constatou que as mulheres trabalham em média 10 horas a mais que os homens durante a semana, justamente porque tem uma dupla jornada de trabalho, em que ela trabalha no ambiente público, mas ainda tem o trabalho privado, que é cuidar dos filhos e cuidar da casa. E a gente tem hoje muitas pesquisas, né, que estudam essa relação, de que forma que as mulheres elas estão vivendo essa dupla, essa tripla jornada de trabalho. E a gente tem uma historiadora, socióloga, escritora, Silvia Federici, e ela tem, né, ela faz todo um estudo sobre isso, e tem uma frase dela que é bem marcante, né, que ela diz que o que foi ensinado às mulheres, que isso é um amor, né, você tem um amor por aquela casa, por aquela família, mas na verdade é um trabalho não remunerado, porque é preciso compreender que é um trabalho, né, e que é óbvio que a gente não recebe por isso. Então, é por isso mesmo que esses marcadores, isso aqui é conhecido como marcadores sociais,
porque vão gerar diferenças dentro da sociedade que a gente vive, justamente porque nós não vivemos dentro de uma democracia que seja plena, né? O que que isso significa? Muitas vezes, quando a gente pensa na ideia da democracia, a gente pensa muito que é um processo eleitoral. Ah, então na ditadura você não vota, não participa da decisão política, mas na democracia a gente participa, né? A gente vai na urna, a gente vota. Mas é muito importante compreender que a democracia, ela vai muito além disso. A ideia da democracia, ela anda direto com a cidadania, que é uma relação dos nossos direitos e dos nossos deveres dentro da sociedade. Então, para dizer que a gente vive dentro de uma democracia plena, é quando a gente sabe que não existe nenhuma desigualdade. Então, independente da tua cor, da tua classe, do teu gênero, da tua idade, né, da tua condição econômica, que é a classe, da tua orientação sexual, da tua identidade de gênero, da tua nacionalidade, tu vai ser tratado de uma forma justa e igualitária na sociedade. Mas não é isso que acontece de fato na prática. Por isso que a gente tem muitas desigualdades sociais, como nós já vimos aqui, né? Então, gente, isso tudo é para a gente pensar justamente as nossas relações, de que forma que a gente vive, de que forma, né, que a economia, a cultura, a política de um país também vai nos marcar, né, dizer ali como que a gente vai viver dentro dessa sociedade, porque não tem como, né? Como a gente viu aqui, são experiências muito diferentes. Se tu nasce aí numa família que tu herdou milhões, ou se tu nasce dentro de uma família que está ali na linha da pobreza, né? Então, é por isso que a gente fala que são esses marcadores. Bom, então aqui eu trouxe algumas informações do Atlas das Juventudes, que é todo ano, gente, a gente tem vários atlas no Brasil, né? Que a gente tem o da violência, a gente tem de vários temas, né? E esse aqui é o Atlas das Juventudes. E que em 2021 a média de jovens no Brasil era quase 48 milhões. É muita gente, né, que está na faixa etária jovem. O Brasil é conhecido como um país jovem. Lembrando que o Brasil, a gente tem uma média de 212 milhões de habitantes, né? Então, um quarto dessa população praticamente é jovem. E isso é interessante porque quando a gente olha para alguns países asiáticos, como o Japão, né, a maior parte da população, ela é mais velha, ela já está ali na faixa etária idosa. E aqui no Brasil, não, a gente tem uma população mais jovem. Isso é significativo quando a gente pensa num panorama econômico, né? Que no caso a gente tem mais força de trabalho. E olha, a gente está vivendo estamos vivendo os anos com a maior população de jovens da nossa história, né? Um quarto da população praticamente é composta por pessoas jovens, né? E aí, geralmente a gente pensa também aqui, né, que a juventude é considerado, né, o futuro do país. Provavelmente você que está aqui assistindo essa aula agora, você já ouviu sobre isso. De que as crianças, né, é a esperança do Brasil, a juventude é a esperança do país, né, o futuro do país. Então, é claro que essa perspectiva, ela deposita na juventude a resolução, né, espera que a juventude resolva os problemas sociais que a gente enfrenta hoje. E olha, quando a gente fala aqui na educação, eu sempre falo que a educação, de fato, ela transforma as nossas vidas, né, gente? Porque a educação não é simplesmente para tu saber ler, escrever, passar em um curso superior, ganhar muito dinheiro na tua profissão e ficar aí ricão. Não, a educação não é pensada nisso, né? A educação, é claro que a ideia é de que tu realmente consiga terminar a tua vida escolar, né? Passar em uma universidade pública, passar a ter uma profissão, de fato, e ter como se sustentar dentro desse sistema capitalista. Mas a ideia da educação, ela vai muito além.
é aquela ideia de que aqui dentro, na escola, tu vai desenvolver um pensamento crítico, tu vai ter a capacidade de refletir, né, de entender a sociedade que tu vive. Tu vai ter a capacidade de entender como funciona a política do teu país, a economia do país que tu vive. Tu vai ter a capacidade de entender o que é a cidadania, quais são teus direitos. E quando esses direitos não estão sendo colocados em prática, e aí o que é que tu faz? Né? Então, e também compreender os teus deveres. Então, é isso. A educação, ela tem uma relação direta com a cidadania, com a capacidade da gente entender quais são nossos direitos, os nossos deveres, compreender a realidade que a gente vive e aí sim, de fato, conseguir ter um pensamento crítico, né? E é por isso que a gente tem esse pensamento de que se tu consegue desenvolver tudo isso, entender o que é a cidadania, ter um pensamento crítico, entender a política, a economia do teu país, de fato tu vai conseguir ser um cidadão, uma cidadã. E é isso, né, gente? É isso que a gente consegue transformar a sociedade que a gente vive. Porque se a gente conseguir formar mais pessoas conscientes, pessoas que são éticas, é claro que a gente vai formar uma sociedade melhor. Né? Então, por isso que se imagina muito essa ideia de que a juventude ela pode contribuir para que a gente consiga ter um futuro melhor, gente. E no Brasil, por exemplo, esse enfoque aqui, ele foi muito difundido nos anos 2000, por meio das agências de cooperação internacional, né, de programas sociais, em que é muito focado ali na juventude. E aí eu gostaria que a gente refletisse um pouco, né, sobre o que vocês pensam quando dizem assim, a juventude é o futuro do país, né? Os jovens, eles de fato são o futuro do país? Vocês já refletiram sobre isso? Então, por que, né, refletir sobre isso? Porque está aí na faixa etária que vocês estão vivendo. Vocês estão aqui na segunda série do ensino médio. Geralmente a segunda série é uma galera ali que tem 16, tem 17 anos, né? Tudo bem, a gente às vezes pode ser para menos, pode ser para mais a faixa etária numa série, né? Então, isso aqui é para a gente refletir de fato quem são vocês dentro da sociedade em que vocês vivem, gente. Né? E ao longo da nossa vida, da nossa construção da nossa identidade aqui na sociedade, a gente vai passando por etapas, por fases da nossa vida, né? E cada fase a gente vai ali formando um pouco a nossa identidade. É importante a gente lembrar que quando a gente não nasce com a nossa identidade já definida. Né? Ninguém nasce já dizendo a cor, a comida favorita, já dizendo qual é o parente que mais gosta, qual é o posicionamento político. Não, a gente vai construindo isso à medida que a gente vai vivendo dentro dessa sociedade, né? Então, por isso que é importante a gente refletir sobre quem é de fato a gente dentro de uma sociedade, né? E olha, em 2013, entrou em vigor o Estatuto da Juventude, que é a Lei 12.852 de 2013. Por quê? Porque, como a gente já sabe, a cidadania, né, ela é dividida em cidadania política, civil e social. A cidadania política é a gente poder participar das decisões políticas, é a gente poder votar, é a gente se candidatar em uma eleição, é você poder participar de um sindicato, de uma ONG, de um movimento social. A cidadania civil, ela já é em relação às nossas liberdades, a nossa liberdade individual, a nossa liberdade de poder se locomover dentro do país que você vive, é a sua liberdade de expressão. Lembrando, né, que liberdade de expressão, muitas vezes a gente diz, eu tenho essa liberdade de dar minha opinião, mas também não é só isso, né, gente? Não é só porque é sua opinião que ela está correta, que ela é absoluta e que você não precisa ouvir o que o outro tem a dizer. Então é muito importante ter esse limite. E tem também a cidadania social,
que é o que a gente fala sobre dignidade humana, que é sobre tu ter acesso à educação, à saúde, à segurança, à moradia, ao trabalho e ao lazer também. Então, esse conjunto de cidadanias, né, tá lá nas Constituições, tá na Constituição Federal de 1988, tá na Carta dos Direitos Humanos, que foi assinado na ONU em 1948. É a garantia de que, de fato, a gente consiga ter direitos, né? A ideia é essa, viver dentro de um coletivo, todo mundo precisa ter direitos e deveres. E aqui a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas em 2013 também passou a ter o Estatuto da Juventude. E é interessante porque o ECA, ele é bem mais antigo. E o Estatuto aqui da Juventude, não, ele é bem mais recente, né, gente? É de 2013. E quando se pensou de ter um estatuto específico da juventude, é porque se entendeu que é uma nova fase da vida. Envolve outras questões, tem as suas particularidades, porque essa juventude, né, passa por outras experiências, né? Então, aqui dentro desse estatuto, ele traz diversos direitos dos jovens e define a instituição do Sistema Nacional da Juventude. E segundo o artigo 1º aqui deste estatuto, os jovens são as pessoas de 15 a 29 anos de idade. Mas é importante a gente lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera que são adolescentes aquelas pessoas de 12 a 18 anos, né? Então, a gente fica aí nessa dúvida, né, do que quem é o jovem ou adolescente. Eu prefiro colocar, não que seja uma preferência pessoal, mas a gente tem essa divergência em relação aos estatutos, né? E aí entender que muitos estudos que têm sido feitos colocam a juventude mais dos 19 anos aos 29 anos de idade, né? Então, se entende que tu é adolescente até os teus 18 anos. E realmente, né, a gente vai passando, então imagina, a adolescência é esse período que tu tá aqui no ensino médio, né? Em que tu vai, na verdade, ainda no ensino fundamental, né, toda uma fase do ensino fundamental, do ensino médio, e a juventude, teoricamente, já é aquela fase que a gente já saiu da escola. Então, a juventude, a gente entende que é aquele momento que tu já tem uma autonomia, tu já consegue tomar decisões por conta própria. Lembra que a gente teve uma aula aqui falando sobre autonomia, autorresponsabilidade, e aí a gente entende que quando tu já tem 18 anos de idade, tu tem autonomia para tomar tuas próprias decisões. Então, tu consegue fazer as tuas escolhas, mas também é importante tu se responsabilizar pelas consequências dessas escolhas, porque toda decisão que a gente toma na vida, pela mais pequena possível, se tu decidiu estar aqui hoje assistindo essa aula ou não, vai gerar consequências na tua vida. Podem ser consequências positivas ou podem ser negativas. E a ideia de você se autorresponsabilizar é, de fato, né, como a gente diz aí, o ditado, é tu assumir teu BO. Então, tu se responsabiliza, porque tu tomou uma decisão. E independente da consequência que irá ser gerada, tu vai dizer, não, beleza, eu tenho consciência disso aqui. Então, a gente entende que a juventude é essa fase que as pessoas, tu não é mais criança, tu não é mais adolescente, tu não precisa mais da tua família fazendo escolhas por ti, te guiando, te dizendo que tu pode ou que tu não pode, porque agora tu já é uma pessoa maior de idade, tu já consegue tomar as tuas próprias decisões. Lembrando que isso é na teoria, né? Porque muitas vezes aí na prática são outras questões. Então, a juventude é aquele período que tu terminou teu ensino médio e agora tu vai entrar no ensino superior. E é uma outra experiência, né?
a gente tem uma experiência dentro da escola que é diferente, né? Então, a educação básica dentro da escola, ela ainda é muito voltada, né, para entender aquele estudante, ter uma relação mais direta, tem uma relação comunidade e escola, né? Família e escola. A gente, inclusive, já falou sobre isso aqui. Mas, quando tu entra no ensino superior, é realmente aquela ideia de que, olha, você já sabe, você tem autonomia, você vai se responsabilizar aqui. Né? Então, não tem mais aquela ideia de que a tua família, e aí, como é que tá na universidade? Quais são, tá tirando nota boa? Não existe muito isso mais, né, gente? E eu falei também sobre isso. Eu trouxe uma pesquisa, né, que a gente vê que a família, ela tem uma relação bem direta na escola quando a criança ainda está no ensino infantil, depois a criança entra no ensino fundamental e aí tem mais uma queda e depois a criança entra ali no ensino médio, aí a família vai diminuindo cada vez mais o contato com a escola. Aí quando tu chega no ensino superior, de fato, essa relação ela é rompida, né? Então, aí é por isso que é importante tu desenvolver esse pensamento crítico agora, porque tu vai precisar disso quando tu entrar no ensino superior. E aí, nessa mesma juventude, tem esse ensino superior, né, de tu ter ali uma profissão, de tu entender cada vez mais, né, a tua identidade, e vem também o trabalho, que são outras responsabilidades, né? Então, tá vendo? É de fato tudo uma fase, né? A gente vai passando por fases. E aí, como vocês definiriam o que é ser jovem, gente? Né, eu gostaria que vocês aparecessem aqui no nosso chat para que a gente pudesse discutir, para que vocês pudessem aqui refletir o que é ser jovem para você, já que você está nessa fase da juventude, né? Que quase da juventude, né? Porque aqui ainda a ideia de que vocês ainda estão na adolescência. E aí tem até uma frase que é bem famosa, né? Que a gente diz assim, a juventude é mais um estado de espírito do que, de fato, uma idade, né? Por que se diz isso? Porque a gente cria muitos estereótipos. Então, a gente cria o estereótipo ali da adolescência, né? Na adolescência, a gente é muito inconsequente, a gente não tem muita noção do que está fazendo, porque tu ainda tá ali no momento de euforia, é tudo muito novidade. Os hormônios também, a gente acha que não, mas é óbvio que os hormônios também vão impactando a nossa vida. E aí depois, as nossas ações, né, a nossa relação com o corpo. Depois a gente entra ali no período, né, que tu vai ter muito mais responsabilidades. E é bem engraçado, porque às vezes a gente passa a adolescência inteira querendo, não vejo a hora de ficar maior de idade, né? De ter outras. Não, minha mãe não vai mais me cobrar, mas tu vai ter outras cobranças, né? Então, é um ciclo que a gente sempre acha, beleza, eu já passei aqui dessa fase, já está mais tranquilo, mas não, né, gente? Lembrando que aqui as nossas experiências sociais, elas não têm um período certo. Beleza, agora eu cansei de passar por experiências aqui sociais, eu quero me isolar e viver dentro de um quarto. E também vai ser uma experiência social da mesma forma, porque tu está dentro de um coletivo, que é a sociedade, né? Mas é a gente entender que a gente não tem, só para quando realmente a gente morre, né? Então, a gente vai sempre passar por essas experiências, por uma construção da nossa identidade, porque não é algo que tem um período para começar e um período para acabar, né? Então, olha, eu trouxe aqui alguns dados do Atlas das Juventudes para a gente poder analisar. E olha, há uma importante maioria de jovens negros no Brasil. Lembrando, né, gente, que desde a chegada dos primeiros africanos ao Brasil para o processo de colonização, de escravidão, a gente sempre teve uma maioria da população negra no Brasil, né? Então, olha, os dados demonstram, então a gente tem a maioria dos jovens no Brasil são negros, mas esses mesmos dados demonstram altos índices de desigualdade racial. Estima-se que existem aproximadamente 31 milhões de jovens negros e negras no Brasil.
no IBGE de 2012, né? Lembrando que o IBGE também ele faz a cada 10 anos. Todo ano ele tem uma pesquisa, ele não para, né, o tempo inteiro. Mas aí a gente, agora em 2022, está passando pelo recenseamento dos 10 anos, né? E é muito importante que a gente no Brasil receba o recenseador do IBGE. Eu sei que a gente vive, né, com um alto índice de criminalidade e por isso as pessoas elas ficam com medo, elas ficam tensas de abrir ali sua casa para poder responder aquelas perguntas. Mas é muito importante que a gente faça isso. E olha, como que a gente pode fazer isso de uma forma segura? Toda pessoa que está lá nas entrevistas, né, o recenseador do IBGE, gente, eles têm uma identificação, tem um colete tem um QR Code que tu pode colocar lá teu celular e tu saber se realmente aquela pessoa ela está cadastrada aqui dentro do sistema do IBGE. Então, é interessante a gente poder fazer isso, tá bom? A gente responder as perguntas, o sistema é aleatório. Às vezes tu pega lá, caiu em ti que tu vai ter 50 perguntas e no outro tu vai ter 5 perguntas. Então é muito importante que a gente responda, porque não tem como a gente saber como é que está o Brasil se a gente não tiver as pesquisas do IBGE, gente. Então o IBGE ele pesquisa tudo em relação à alimentação, à saúde, à segurança, a trabalho, a morte, a nascimento no Brasil. Então, a cor, a classe, o gênero, então é muito importante. A gente precisa muito desses dados para saber se o Brasil ele está avançando ou se ele está regredindo, né? E ainda mais num processo desse, como o processo eleitoral, a gente precisa dos números, das fontes, né? Porque quando a gente vê uma pessoa, um candidato à presidência na televisão, dizendo qualquer dado, aí tu pergunta, tá, beleza. De onde é que ele tirou esse dado? É da cabeça dele? Porque a gente sabe que essa galera tira só da cabeça muitas vezes para dizer que a sua gestão é a mais perfeita possível, né? Mas aí você vai lembrar o quê? Que a gente trabalha com ciência, então preciso dos dados, pelo menos do IBGE, para de fato saber se aquilo ali é verdade ou não, né? Então, ó, em 2019, quando a gente fala aqui, né, no Atlas da Juventude, que a população jovem no Brasil, a maioria é negra, mas ao mesmo tempo a gente também, infelizmente, ó, em 2019, ainda antes da pandemia, quase 75% das vítimas de violência letal no Brasil eram negras. E 51% eram jovens de até 29 anos de idade. Então, o Brasil, gente, é um dos países que mais mata a juventude negra. Então, quero que vocês reflitam sobre isso. Que sociedade é essa que a gente está vivendo, em que, olha, no IBGE a gente também tem relação à cor, né? Então lá, quando tu for responder, ele vai te perguntar se tu se considera uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa amarela ou indígena. Geralmente a amarela é a galera que é asiática, né? Então, isso é bem interessante, porque tá vendo ali pretos, né? A gente tem uma pesquisadora, a Sueli Carneiro, e ela diz que isso também é uma estratégia, né? O Brasil, como ele é um país muito racista, e a gente passou por um processo de branqueamento da população ali no início do século XX, então a própria população negra, ela muitas vezes não se enxerga, né? Ela não consegue entender ali a sua própria identidade. Então, é por isso que a gente tem 51% do Brasil, né, se considera pardos e mais 10% se consideram pretos, que aí, né, viram negros no IBGE. Então, 61% são negros, 38% são brancos, 0,5% são amarelos e 0,4%, né, são indígenas. Então, tá vendo? A maior parte é a população negra, gente. 61%. É mais da metade da população jovem no Brasil, né? Então, esse padrão de desigualdade, de cor, né, por cor, por raça,
E nível de escolaridade é demonstrado na medida em que ter menos escolaridade, residir em localidades mais pobres e ser negro aumentam as chances de homicídio de gravidez na adolescência, tá vendo? Então, a gente fala que são as minorias no Brasil, né? Não por uma quantidade de habitantes, mas porque são a parte da sociedade que é mais excluída. Da saúde, da educação, da moradia, do trabalho, do lazer. Então, existe um padrão de desigualdade, né, dessa cor em relação à cor e à raça. Então, a população que é negra no Brasil tem um nível de escolaridade menor, também estão mais localizados na periferia, então é considerado no nível de pobreza e ainda tem mais chance de morrer ou então de engravidar na adolescência. E aí, gente, é muito problemático, porque a gente está falando aqui de violência, né? A violência urbana é o jovem negro que mais morre, é o jovem negro que mora mais, né? Tá mais ali dentro das periferias, das favelas, no Brasil. E ainda tem a questão da gravidez na adolescência, porque o Brasil também, né? O Brasil bate recordes, assim, incríveis, né? Como violência, homofobia, feminicídio, e a gente ainda tem a gravidez na adolescência. E esse é um ponto também para a gente poder refletir. Eu já perguntei aqui na aula para vocês, lembra quando eu disse, gente, qual é um tabu, algo que não se fala aí dentro da tua família, o que mais não se fala dentro da tua família? E eu até lembro que a Joyce, a nossa intérprete de Libras, falou que era tatuagem, né, Joyce? Que lá na família dela, a galera não gostava muito de falar sobre aquilo ali. E aí, olha aqui um ponto, gravidez na adolescência, gente, porque não se fala sobre sexo também dentro de casa, né? Existe um tabu é aquela ideia de que a gente não pode falar sobre aquele assunto. E se eu não falo sobre um determinado assunto, a gente cria muita ignorância e cria uma consequência muito negativa, que é ter jovens adolescentes engravidando, porque não tem educação sexual. E é por isso que é importante a gente falar na escola, tá lá nos PCNs, tá lá na BNCC, que a gente precisa falar sobre educação sexual, sobre método contraceptivo, sobre formas de você não contrair uma infecção sexualmente transmissível, né? Hoje mudou o termo, né? Não é mais DST, e sim IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Então, gente, é muito importante falar sobre isso, né? Porque, olha aqui, como que fica a vida de uma menina que ela engravida? A gente tem um abandono parental muito grande no Brasil, que é quando o pai não assume a responsabilidade, então essa criança ela é registrada apenas pela mãe, então vai se gerar muitas consequências, né? E aí, por isso mesmo, a gente tem a maioria dos lares no Brasil são chefiados apenas por mulheres. E isso também é um reflexo de uma desigualdade, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, para que os jovens tenham cada vez mais segurança, mais consciência em relação a uma gravidez precoce, ou também, né, ser contaminado por uma infecção sexualmente transmissível. E olha, gente, em 2018, no Brasil, a taxa de homicídios entre homens negros era quase o triplo da observada entre os homens brancos, né? O triplo. E, além disso, independentemente da região do Brasil, adolescentes... Olha, esse aqui também é um outro dado bem impressionante. Independentemente da região do Brasil, adolescentes com baixa escolaridade e negras apresentaram mais chance de estar grávida na adolescência do que as meninas que não eram negras. Então, tá vendo os marcadores sociais? Né? Então, é muito aquela ideia, se tu é uma mulher, já é uma minoria. Se tu é negra, já é uma minoria. Se tu é pobre, aí vai só descendo cada vez mais dentro daquela pirâmide da estrutura social.
porque aí tu vai ter muito, né? Tu vai ter muito mais dificuldade de ter acesso ao mínimo, que é a saúde, a educação, o trabalho, uma moradia digna. E aí eu trouxe aqui alguns depoimentos eu retirei lá do Atlas das Juventudes, e a gente tem um homem cis, hétero, pardo, porque lá no Atlas ele te dá todas as informações, mas não divulga o nome da pessoa, né? Então, quando eu digo que um homem ele é cis, é porque ele se identifica com seu gênero masculino, ele tem um corpo masculino e se identifica com aquele corpo, né? Ele não é um homem transexual. Então, ele é hétero, era pardo, 23 anos e estudante do ensino superior, em Maceió, Alagoas. Ele disse assim, olha, ser um jovem brasileiro é ser um sobrevivente. É um grande desafio, pois, infelizmente, nossa geração vem sendo exterminada pouco a pouco pela violência letal. Muito forte, né, gente? Então, eu lembro que há um tempo atrás no Brasil, não lembro se era 2015, 2016, não, que a gente estava fazendo uma discussão sobre a redução, né, da maioridade penal para 16 anos de idade. Então, a gente é colocar adolescente dentro de cadeia. E é adolescente negro, é isso que a gente sabe que vai acontecer. Não tem como, eu agora vou dar aqui minha opinião, eu, Kelly, enquanto professora e consciente das desigualdades sociais que a gente tem no Brasil, de acordo com esses marcadores sociais da classe, da raça, do gênero, gente, nunca vou acreditar que uma cadeia, um presídio, uma reclusão é o que seria positivo para poder diminuir criminalidade no Brasil, né? A gente precisa justamente dessas duas portas aí que estão fechadas na charge do Latuf, né? Que é a educação e a saúde. É isso que a gente precisa, né? Não tem como a gente acreditar que um sistema carcerário brasileiro ele consiga dar conta de diminuir uma violência. Não tem como a gente achar, beleza, então tu fez uma violência, tu cometeu um crime, eu vou te privar da tua liberdade, te jogar dentro de um presídio e tá tudo bem, a sociedade segue com isso. Claro que não, até porque também o sistema carcerário do Brasil é um dos maiores do mundo. Eu acho que o Brasil só está perdendo para os Estados Unidos. E são outras estruturas, né, gente? E a maior parte da população carcerária no Brasil hoje são de jovens, são de negros e que ainda estão esperando por um julgamento, que é algo que é ilegal na Constituição. Então, olha, dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, comprova que os jovens e adolescentes são as principais vítimas da violência e que menos de 1% dos crimes cometidos no país foram praticados por adolescentes. Então, não faz sentido eu dizer que essa maioridade, nessa redução da maioridade para 16 anos, ela de fato vai diminuir essa violência, porque apenas 1% dos crimes cometidos por adolescentes, gente. Então, os outros 99% são ali de pessoas que já são maior de idade, né? Então, não faz sentido essa discussão no Brasil. É muito mais um discurso punitivista, né? E que emociona as pessoas. E aí, como a gente não tem muita consciência sobre isso, a gente acaba acreditando. Olha, a outra pesquisa aqui, né? Um homem também preto, 23 anos, parou no ensino superior lá em Poá, em São Paulo. Ele diz, ser um jovem brasileiro na minha quebrada é ter mais confiança e vontade de mudar as situações de violência política e territorial marcadas pela presença e ausência do Estado. Ser um jovem brasileiro ou deveria ser, hoje, reconhecer que toda diversidade racial, gênero e classe do Brasil tem direito à juventude, né, gente? É a ideia de que esses jovens, eles precisam viver, eles precisam estar vivos, né? Não tem como a gente pensar que o Brasil é uma parcela bem grande, né? A gente viu que mais de 30 milhões, mais de 40 milhões, né, de jovens, né, estão aqui no Brasil.
Quer dizer, não, a população brasileira, mais de 40 milhões de pessoas são jovens, mas também a galera que mais está morrendo, né? Porque a maioria é negra, a maioria está morrendo aqui de acordo com os dados que a gente está analisando, e é por isso que ele diz, olha, a gente precisa estar vivo, né? Porque não está rolando, a juventude no Brasil, ela está sendo morta. Outro detalhe que eu também trouxe aqui do Atlas da Juventude foi das juventudes, né? Porque são muitas, na ideia de que tem os pobres, tem os ricos, tem os negros, os indígenas, os brancos. Também em relação à sexualidade, que o Atlas pesquisou, e a maior parte se diz heterossexual, 71%. Outro pensamento, olha, de um homem gay, preto, de 23 anos, estudante do ensino superior em São Paulo, ele diz: queria mais qualificação profissional, mas também educacional e de acesso ao mercado de trabalho, como a demanda de vagas, de empregos e de entrevistas. Então, o cara está estudando, tem 23 anos e ele está dizendo, olha, a gente quer mais qualificação profissional, porque falta, né, mais oportunidades para que esse jovem ele consiga ingressar dentro do mercado de trabalho. A renda, gente, ela também foi um tópico em que os jovens se dividiam entre aqueles mais satisfeitos e os menos satisfeitos, né? Então, sendo que para os que não estavam satisfeitos, o dinheiro estava relacionado, nessa juventude estava precisando de dinheiro para o mínimo, né, para a sobrevivência básica, como comida, o pagamento de conta, o transporte público. E vale ressaltar que em 2017 e 2018, a juventude rural apresentava uma probabilidade maior de entrar na extrema pobreza. Tá certo. E Josiel, por favor, a Joyce pediu aqui para tu tirar ela um pouquinho. Olha aqui, gente, saúde mental na juventude também é um ponto muito importante para que a gente consiga refletir. Olha, metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada e nem tratada, porque existe um tabu, um preconceito, né? A gente diz assim, então olha, aquele ali está precisando de ajuda psicológica, então aquele ali não está bem da cabeça, né? E, gente, a gente também precisa quebrar isso. A gente precisa falar sobre saúde mental. A gente já está entrando pertinho do mês de setembro, em que fala sobre a prevenção ao suicídio, mas não dá para a gente ficar falando sobre isso somente no mês de setembro. A gente tem que falar sempre, né? Para que a gente possa cuidar não somente do nosso corpo físico, mas da nossa saúde mental também. Porque, olha, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos de idade. O uso prejudicial, né? Entra aqui do álcool, das drogas, das relações sexuais de forma insegura, da direção perigosa, dos transtornos alimentares. Então, tá vendo como são muitas questões aqui que impactam a juventude, né, gente? Por isso mesmo que é um tema tão importante da gente abordar, tão importante da gente discutir. E olha, aqui eu trouxe alguns dados da pesquisa Óbitos por Suicídio entre Adolescentes e Jovens Negros, de 2012 a 2016, do Ministério da Saúde, no órgão ali, acho que é a UNB, né, que deve também ter participado da pesquisa. E olha, a cada 10 jovens que tiram a própria vida no Brasil, 6 são negros, gente. Então, entre as razões apontadas estão rejeição, sentimento de inferioridade, de não pertencimento, entra aqui também o racismo. Então, é muito importante que a gente reflita, que a gente pense sobre isso, de que forma que esses jovens, que são vocês, estão vivendo dentro dessa sociedade, que vocês possam, de fato, né, ter mais consciência dos seus direitos, ter mais consciência do autocuidado, como a gente já falou aqui, de que se você está passando por uma situação que você, né, uma crise de ansiedade, uma depressão, que a gente possa entender que isso são doenças, que a gente consiga buscar ajuda, né, que a gente consiga tentar buscar informação cada vez mais, né, gente, para que vocês aqui que estão nessa faixa etária aqui da juventude, vocês possam
ter mais consciência em relação a quem são vocês, dos seus direitos, né? Porque aí a gente consegue reivindicar uma transformação social, tá certo? Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. Eu desejo a você um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira. Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui. Beijos e até mais.